Eu acho que você finalizar uma competição e poder deixar o seu nome marcado na história de um clube como o Flamengo não tem preço. Olha, eu agradeço a Deus por esse momento, agradeço a todas as pessoas que me auxiliaram em toda a minha vida, em toda a minha carreira, desde quando eu era atleta, porque chegar um momento como esse era um momento que eu esperava muito dentro da minha carreira, que eu não finalizaria o meu período como treinador se não tivesse alcançado ainda um título desse nível. Eu tinha algumas aproximações de campeonatos desse tipo, como 2 vice-campeonatos brasileiros, um inclusive com o próprio Flamengo, e não tinha ainda tido a oportunidade de uma confirmação. Graças a Deus, Deus me deu e me colocou à frente esse grande clube. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e vou tentar continuar honrando da melhor forma possível e tentar respondendo à confiança de todos aqueles que depositaram na minha pessoa, na minha comissão técnica, a condução de um trabalho como esse. Agradeço a sua pergunta. Seleção, vamos deixar as coisas acontecerem, é muito cedo ainda para se falar alguma coisa. A minha preocupação continuará sendo o Flamengo, até porque poucos terão a oportunidade que eu tive de estar num grande clube como esse, pela 3ª oportunidade. Eu só tenho que agradecer e reconhecer a confiança das pessoas que depositaram em mim a condição de um trabalho tão importante à frente de um dos maiores clubes do futebol mundial. Olha, é difícil você falar sobre hipóteses na minha posição. Eu acho que o meu contrato com o Flamengo vai até o final do ano. E talvez o maior prêmio para mim seria poder permanecer à frente dessa equipe e dar sequência ao nosso trabalho. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Caso venha acontecer uma possibilidade, eu acho que tudo isso daí após Copa do Mundo. Então nós temos que ter muita calma, muita paciência. Eu acho que você postula uma condição como essa, você às vezes imagina uma possibilidade como essa, mas é tudo ainda muito distante e muito vago. Eu acho que nós temos grandes profissionais no país, profissionais respeitados, que talvez também mereçam uma oportunidade à frente de uma seleção. Então, vamos deixar que as coisas primeiro aconteçam, depois, caso haja um posicionamento do Tite, até porque eu acho o trabalho dele de altíssimo nível, um dos grandes profissionais do futebol mundial. Estando hoje à frente da seleção, não sei se realmente esse caminho será tomado. Vamos aguardar primeiro e ficarmos na torcida para que a seleção conquiste mais um campeonato mundial. Eu acho que esse daí é o principal ponto. Olha, eu acho que é uma dupla que se completa. Quando eu falei ao Pedro que o Gabriel havia jogado com o Ricardo Oliveira e também com mais um atacante ao lado, não era diferente daquilo que eu imaginava para a equipe do Flamengo. Até porque eu também tinha o Thiago Maia naquela ocasião, que era um dos 3 homens de meio campo, juntamente com Renato e Lucas Lima. Então era um meio campo totalmente ofensivo. E eu não tinha dúvidas que o Gabriel, até porque ele não alterou por completo a sua posição. Ele apenas jogou de uma forma em que ele tinha uma aproximação maior com Pedro e Pedro com o próprio, fazendo com que houvesse sempre uma alternância entre movimentos e ataque à última linha. E esses ataques, que tanto o Pedro como o Gabriel sabem fazer como ninguém, que facilitaram para que houvesse uma harmonia entre a posição de um e essa pequena mudança em comportamento do outro. Agora, o Gabriel foi decisivo, ele foi fundamental. O prêmio dele, pela mudança comportamental que ele teve, é que ele decidiu uma Libertadores como o artilheiro da equipe e decidiu uma segunda Libertadores como um jogador de equipe. Eu acho que talvez esse segundo momento, ainda que com apenas um gol e não os 2 do momento anterior, tenha sido tão importante, ou talvez até uma maior importância do que aquele teve naquele primeiro momento. Eu não tenho dúvidas disso, que como jogador de equipe, talvez a doação dele tenha sido ainda superior à que existiu no ano de 2019. Como eu sempre falei, o professor Dorival tem total mérito também nesse meu crescimento,
Eu creio que aqui no Flamengo eu sempre dei bons números, né? Mesmo entrando pouco tempo. Eu sempre fui um cara que, entrando pouco tempo, participava bem ali dos gols, né? Mas não tinha uma sequência muito grande como titular. Nos jogos grandes também, né? Quase não entrava, né? No Atlético Mineiro, na Supercopa, eu cheguei a não entrar na final, né? E ele foi um momento muito difícil para mim, onde eu superei aquele momento, né? Mas eu creio que o professor Dorival não só falou, mas sim, né, fez eu jogar, né? Me fez me sentir bem no grupo, junto com o Gabigol ali na frente. Ele sempre falou que poderia, né, jogar junto, eu e ele. Ele falou que no Santos também jogava o Gabriel e o Ricardo Oliveira. E isso me motivou ainda mais, né? Eu sempre acreditei no meu potencial, né? Eu nunca deixei de duvidar nisso. Mas o Dorival foi um cara que chegou, me colocou para jogar, me deu essa confiança. E eu pude corresponder, pude entrar em campo e graças a Deus tive uma sequência muito boa esse ano, né? Como eu falei agora há pouco, eu olho para trás e vejo que eu superei um momento difícil e fico muito gratificante, muito feliz com essa superação, por me tornar um cara muito mais forte agora no final do ano. O professor Dorival falou muito bem, né? Eu e o Gabriel somos uns jogadores que a gente se completa ali no ataque, né? Com características diferentes, onde a minha eu me dou muito bem com o Gabriel ali na frente. E o Gabriel é um jogador muito inteligente, onde conhece os espaços dentro de campo, né? Se movimenta muito bem, né? E essa mudança dele, como o professor falou, né, foi muito boa para toda a equipe, né? Um jogador diferenciado, onde, né, foi premiado hoje com um gol, mais um gol decisivo dele pelo Flamengo. E parabenizar, né, não só ele, mas todos os jogadores que compraram a ideia do professor Dorival. Desde quando ele chegou, a gente confiou no trabalho dele e sabia que iria dar certo essa liga, mesmo quando muitos não acreditavam, né, do lado de fora, mas dentro do grupo a gente sempre acreditou no trabalho dele e hoje ele foi coroado com esse troféu, com esse título. Eu fico muito feliz, né, por ter essa oportunidade, né, de ter essa expectativa de ir para a Copa do Mundo, né, um sonho que eu tenho. Claro que eu trabalho também para isso, para estar na seleção brasileira. Desde o meu primeiro dia aqui no Flamengo, eu cheguei falando isso, que queria vir para o Flamengo para voltar a estar no radar da seleção. E creio que no tempo certo as coisas acontecem. Mas sabendo também que a concorrência é muito, muito grande, né, pela seleção, tem muitos grandes jogadores, né, isso aí é para o professor Tite, mas com o coração tranquilo por ter feito, né, a minha parte aqui no clube. Como eu sempre falei, tem que estar bem no clube, tem que estar dando o meu melhor no clube, né, e se Deus quiser as coisas vão acontecendo naturalmente.